Olá pessoal, aqui está o videozinho que eu prometi para vocês sobre o modelo Fourier e uma planilha mostrando a dinâmica e quais são os perigos, né, de você de um crescimento muito rápido para pequena e média empresa. Um modelinho simples, mas no fundo mesmo simples fica meio complexo. Então aqui vamos tentar entender do ponto de vista contábil como que é o modelo Fourier. Então, vamos mudar aqui. Primeiramente, você tem um balanço patrimonial, que esses grupos de conta vocês já conhecem, né? Ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido. Então, ele está separando o que é circulante, tanto ativo como passivo, do que não é circulante. E que, lembrando, o que não é circulante vai demorar mais do que 12 meses para se realizar ou para ser pago, né? Bom, então o capital de giro, a definição de capital de giro, também vem desse CCL, que é capital permanente líquido, ou CPL, capital circulante líquido, CCL, ou CPL, capital permanente líquido. Então, o CCL se calcula como ativo circulante menos passivo circulante. E é o mesmo resultado do CPL, que seria o passivo não circulante mais PL menos ativo não circulante. O resultado é igual. Então, tanto faz, a questão é qual que é o ponto de vista do capital de giro, determinado pelas contas de curto prazo ou longo prazo. Na verdade, ambas, tá certo? Isso que acontece. Então, aqui a gente tem de uma forma algébrica, então CCL ativo circulante menos passivo circulante e o CPL passivo não circulante mais PL menos ativo circulante, que os dois são iguais. Aí é uma perguntinha que eu falei aí para vocês. Aqui, para deixar bem claro, se eu pegar ativo mais passivo mais PL, aí eu coloco ativo circulante mais ativo não circulante, né, que é o ativo total, passivo circulante mais passivo não circulante, que é o passivo total, mais PL. Aí jogando o que é circulante para a esquerda, então ativo circulante menos passivo circulante, o que é ativo não circulante vai para a direita, negativa, o sinal negativo. Então o lado direito é o CPL, o lado esquerdo é o CCL. Os dois são iguais, como vocês podem ver na equação. Então essa é a moral da história. Esses são os grupos, né? Então, agora como que a gente define o CCL? As partes do CCL aqui é uma outra forma de ver. Então, dentro do CCL, focando, eu tenho ativo circulante menos passivo circulante. Então, o CCL é ativo circulante operacional mais ativo circulante financeiro. Ativo circulante financeiro seria caixa e aplicações financeiras, basicamente. E ativo circulante operacional, basicamente, os outros ativos que não incidem juros. Tá? E o passivo, passivo circulante operacional, são todos os passivos que toda empresa tem que não incidem juros, que os contadores, os mais tradicionais, falam que é o passivo não oneroso, que não incide juros. E o passivo circulante financeiro é aquele que incide juros, empréstimos bancários, debêntures que estão a vencer em menos de 12 meses e assim por diante. E aí, se eu agrupar tudo que é operacional, então o que é passivo circulante operacional junto aqui com o grupo do ativo circulante operacional, essa diferença é o IOG, Investimento Operacional em Giro. Eu não sei se o livro usa IOG ou NCG, a gente vai ver. E a tesouraria, que é isso que é o nosso foco, é o ativo circulante financeiro, que seria a caixa, aplicações financeiras, menos o passivo circulante financeiro, que são empréstimos de curto prazo. Tá? Então, aqui a gente tem o IOG, né, que é Investimento Operacional em Giro, e alguns autores chamam de NCG, Necessidade de Capital de Giro, e T de Tesouraria, que vai ser o foco do nosso trabalho. Tá? Agora vamos entender como essas coisas
se dão ao longo do tempo. Vou dar uma pausa aí, vamos para a planilha que eu estou mandando para vocês também. Bom, à primeira vista, a planilha é um pouco complexa, tá? Vocês estão vendo aqui no cabeçalho que eu tenho o mês -5, -4, eu tenho o mês 0. Seria o início da fase operacional. Tá? Aqui até aí eu estou simplesmente construindo a empresa. Eu vou explicar como que é. Que eu tenho primeiro um DRE, que, por exemplo, eu começo... Tudo que está em amarelo aqui é o input que eu estou dando, tá certo? Então eu coloco que a receita é R$1.000 por mês, o inicial. O custo variável é 40% dessa receita. Então a diferença entre receita menos custo variável é a margem de contribuição da empresa. Depois eu estou colocando um custo fixo de 200, que vocês vão ver que 200 é basicamente salários a pagar. Mas vamos aqui. E eu tenho despesa de depreciação, que é um custo fixo também, mas é importante ter ele fora do custo fixo. E tirando mais contribuição, tirando custo fixo, despesa de depreciação, eu chego no LAGIR, lucro antes de juros e imposto de renda. Tem o resultado financeiro, que eu estou assumindo aqui uma taxa de juros de 3% ao mês, então vai depender do saldo da tesouraria do mês anterior. Se é positivo eu vou ganhar, se é negativo eu vou perder. Eu poderia fazer uma sofisticação de que se a tesouraria fosse positiva, a taxa de juros ia ser de aplicação um pouco mais baixa, e se fosse negativa com o empréstimo, a taxa de juros seria um pouco mais, colocaria a taxa de juros mais alta, mas vamos colocar uma taxa de juros só. Então, pegando o LAGIR, tirando o resultado financeiro, ou adicionando, né, dependendo se eu estou recebendo ou pagando juros, eu chego no LAIR, lucro antes de imposto de renda. Tiro o imposto de renda, 34%, que essa não é a realidade para pequena e média empresa que usa o Simples, que aí seria uma alíquota sobre a receita. Simples e lucro presumido é muito semelhante o método. Mas enfim, eu chego aqui no lucro líquido. E aqui para baixo, vamos tentar entender. O que eu deixei em vermelho é que faz parte da tesouraria. Tá? Que o caixa, eu comecei um caixa de 2.000, tá? Que na verdade eu tô todas as contas operacionais tá de acordo que é em contas a receber. Contas a receber eu estou colocando aqui 90 dias. Então tudo que eu vender, eu vou tendo contas a receber, tudo que eu vendi nos últimos 3 meses, 90 dias. Então, se a gente for pegar aqui, eu vendi 1.000, fiquei com 1.000 no mês -2. No mês -1, eu acumulei mais 1.000. Eu ainda não recebi, eu vou receber no mês -2, vou receber somente no mês 1. Tá certo? Então, no mês -1, estou recebendo mais 1.000, acumulando. E no mês 0, eu acumulei 3.000. Eu coloquei o 0 por aqui, que aí eu completo o balanço patrimonial como ele estivesse já com todos os parâmetros colocados aqui. Então, a partir daqui, ele está acumulando os 3 meses anteriores. Tá? Então, no mês -1, se eu colocar F2... ele está acumulando aqui os 3 últimos meses. E o estoque, eu estou colocando 60 dias. O estoque quer dizer o quê? A cada momento do estoque, eu estou somando o que imagina que eu tenho uma previsão perfeita, tá certo? Tudo que eu vou vender de custo variável, que eu estou pensando que aqui é matéria-prima, basicamente, ou mercadoria, então eu estou somando todas as vendas de custo variável nos próximos 2 meses. Eu estou colocando no estoque. Tá? Então, no caso aqui, é 200. Só que o estoque é olhando para frente. Contas a receber é sempre olhando para trás, olhando o que já aconteceu. Então, em cada mês, o que tem de receita ao longo do mês. E o balanço patrimonial é uma foto do último dia do mês, tá certo? Quando terminou o mês. Então, por isso que o contas a receber inclui a receita do próprio mês. Tá? Despesa de depreciação, eu estou colocando aqui
que eu comecei com investimento de 1.000 imobilizado, vamos supor que vai durar 10 anos e eu vou depreciar, como está por mês aqui, então 120 meses. São 10 anos, 120 meses. Então, o quanto que eu estou depreciando aqui. Fornecedores. Eu estou acumulando aqui um mês de compra. Então, na verdade, o estoque, ele vai... aqui eu estou fazendo o cálculo de quanto que eu estou comprando, que seria o CMV, a saída de custo variável, tá? Menos variação ou mais variação de estoque, é o que é compra. E como eu tenho 30 dias, tudo que eu compro no mês é que eu tenho a pagar. Tá? A gente pode mexer isso aí, mas a fórmula não está prevista para mexer. Então aumentou o estoque, aumentou fornecedores. Então toda vez, aqui esses fornecedores está exatamente igual a compras, tá? Porque o prazo é exatamente 30 dias. Se fosse 60 dias, eu ia acumular 2 meses de compras. Aí eu teria que ter uma linha aqui de compras para ficar melhor. Enfim. Salário, para simplificar, eu falei, todo custo fixo é salário. Então, o que eu tive de despesa de salário, despesa de custo fixo, é salário. E a depreciação já está dando aqui na depreciação acumulada. Isso tá redondo aqui. E eu comecei com capital social tal, e aqui vou colocar 50%. Isso quer dizer o quê? 50% do lucro fica retido. E aqui eu estou falando, se o lucro for positivo, ele vai pegar 50%, ou o valor que eu colocar aqui. Se for negativo, eu vou reter esse prejuízo, eu não vou distribuir, vai ser 100%, né? Não vou distribuir prejuízo. E eu vou acumulando ao longo do tempo. Então, se eu pegar F2, eu pego o valor lá, o valor anterior e vou acumulando, tá certo? Que é lucro retido ao longo do tempo. E o balanço ativo e passivo tem que bater. E aqui embaixo você vê o seguinte, que a gente está colocando os parâmetros do IOG e o CCL, tá certo? O capital de giro e o CCL. O CCL eu vou assumir que é como se fosse o CPL, que vem das decisões de longo prazo, que mexe com imobilizado, passivo não circulante, capital e o patrimônio líquido. Então o CCL ele está sendo, nesse caso aqui, ele está aumentando de acordo com o lucro retido. Se o lucro retido for zero, se eu distribuir totalmente como lucro retido, ele está diminuindo, quer dizer, no final está subindo porque a depreciação está diminuindo o imobilizado, tá certo? Eu teria que fazer uma retenção igual da depreciação para ele ficar constante, mas vamos colocar aqui, voltar a 50. Então, o que acontece? Então, CCL é igual IOG mais tesouraria, sempre. Então, o que acontece com o tempo, se eu aumentar, aqui eu estou aumentando as vendas, vou colocar tudo, já que eu estou falando em amarelinho, eu vou colocar aqui em amarelinho também, que são as taxas de crescimento mensais, de um período para o outro. E aqui, a partir do mês 1, eu estou assumindo que a taxa de crescimento, as vendas mensais estão crescendo 10%. E, ao mesmo tempo, eu estou esperando isso, que nem o estoque eu estou aumentando de acordo com essa expectativa. Eu já estou dando um estoque aqui, eu já estou olhando para frente, já percebendo esse crescimento. Aí o que acontece? Tá difícil de ver aqui. Acho que está muito pequeno, mas aí vocês vão ver. Que toda essa parte aqui é o zero, né? Quando eu entro operacional. Eu comecei com o IOG praticamente zero. Eu tinha estoque e fornecedores a pagar. 500, o IOG é zero. O capital, o CCL e a tesouraria no mesmo valor que era aqui 2.000 cada, tá certo? Só que o que acontece? Na medida que eu vou
comprando mais e aumentando o estoque, 2 meses olhando para frente, eu vou comprando, o prazo do fornecedor é só de 1 mês. E eu vou começar a vender e acumular contas a receber, então o IOG salta do -2, do mês -2 até o zero, não, desculpa, -4 até o zero, ele sai de zero e vai até 3.905. Então até chegar aqui no zero, a tesouraria ficou negativa. Eu mantive que o mínimo de caixa que eu vou deixar é 100. Então aqui eu começo a ter um empréstimo a pagar de curto prazo, 733. Tá? Então você vê que a tesouraria começou a ficar negativa aqui, já saiu negativa e está ficando negativa. Está caindo. Isso quer dizer por quê? Porque como as vendas estão crescendo, o investimento investimento operacional em giro, IOG, está crescendo mais que o CCL. Eu tenho que investir para financiar esse crescimento das vendas, eu tenho que investir em estoque, tenho que investir em contas a receber, e demora para receber do cliente. Então está subindo mais rápido do que o CCL está subindo. Tá? Então, vamos supor que no mês, deixa eu ver aqui, eu cresça até o mês 3, cresço 10%, a partir do 4 eu vou parar de crescer. Tá? Aí o que acontece? Já dá o CCL para de crescer e dá chance para o CCL voltar a crescer. E você vê que a tesouraria ainda está abaixo de zero, está negativa, mas já melhorou. E se, por exemplo, se aumentasse a retenção de lucro está aqui embaixo, sei lá, para 75%, ou seja, eu distribuo só 25% de dividendo, aí eu aumento a velocidade de crescimento do CCL e a tesouraria fica positiva. O que eu quero dizer, o que é importante ver aqui é o seguinte, que a tesouraria, todo mundo fala, o problema da empresa é falta de caixa, falta de dinheiro, falta de liquidez. Isso aí não é o sintoma, não é o problema. Que você tem é o seguinte, você tem, eu costumo fazer a seguinte analogia, você tem duas placas tectônicas, que são as suas decisões financeiras de curto prazo, que é refletida no IOG, qual o prazo que eu dou para o meu cliente pagar, qual é o prazo médio de estocagem, que é a parte de logística aí, e qual o prazo que eu peço para o meu fornecedor. Tá? Essa aí é a placa tectônica de curto prazo. E a placa tectônica das decisões de longo prazo vem de quanto que eu distribuo dividendo e retenho lucro, quanto que eu invisto no ativo não circulante, no imobilizado, e quanto que eu tomo de empréstimo de longo prazo. Essas decisões. A tesouraria simplesmente é como se fosse, imagina as duas placas tectônicas que podem entrar em choque ou estar em harmonia. E a tesouraria, eu costumo dizer o seguinte, vocês assistiram a Era do Gelo? A tesouraria é o esquilinho que está sempre tentando sobreviver, que entra em choque, tem o degelo, as placas se chocam, o esquilinho tenta sobreviver. É a tesouraria que é esmagada pelos dois, porque a tesouraria é o CCL menos IOG, tá certo? Então você tem que fazer o CCL crescer mais do que o IOG para ter folga, mas às vezes você tem que fazer com que haja um crescimento, mas isso, o ideal é que isso seja planejado. Você ter um funding, um financiamento de longo prazo, que o investimento em capital de giro, muitas vezes, você tem que pensar ele como longo prazo, não curto prazo, como ele dá a entender. Tá certo? É isso que a gente tem que ver, colocar isso no trabalho. Tá certo? E também colocar aquela parte de impostos e ver isso também em outra parte. Se bem que a gente não precisa fechar esse tipo de coisa agora, tá? Mas é só para dar uma ideia geral de como são
esses agregados aí dessa metodologia. Tudo bem? Qualquer coisa vai falando aí comigo, a gente vai trocando informações, vão escrevendo, pegue um livro que eu indiquei aí, que talvez facilite bastante a compreensão. Ok? Grande abraço aí. Até mais.